Muito bem, a gente está aqui com o terceiro e último bloco desta terça-feira e continua o assunto polêmico na cidade com relação ao local do jogo entre Americano e Goytacazes, o jogo que o Americano é o mandante, né? A princípio marcado para Macaé, mas estão havendo contradições, né, e reclamações por parte de dirigentes do Goytacazes que falam, inclusive, né, abertamente aí pelas redes sociais, em gratidão, em traição, né, gente que sujou no prato que comeu. Realmente, eu acho que o americano tem o direito de escolher. Eu não vou dizer que escolher é como mandante, para jogar na China, vamos embora, entendeu? Se a federação consentir. Mas quem está aqui hoje para conversar com a gente, matando a saudade, né, do nosso público aí, telespectador, dos assinantes, é o Fernandinho Antônio Petrus, Fernando Antônio, né? Ele que tem na Campos Difusora, além de comentarista, ele tem lá o seu programa às segundas-feiras à noite. Fernando, bom ter você aqui mais uma vez, de volta, dizendo para como é que está essa situação, como é que você vê esse quadro que se criou, esse tumulto, que vamos dizer assim, que se criou aí em função do clássico Americano e Goytacazes. Boa tarde a você, boa tarde ao telespectador, o prazer é todo meu de estar aqui. Veja bem, o americano pagou por jogar no estádio Ari de Oliveira e Souza. Ninguém pode falar em traição, porque nada foi dado ao americano de graça. O americano pagou um custo para poder ter o Arizão como estádio para ele utilizar com o mando de campo sendo dele. Então ele não pode ser citado como clube traidor, porque se há o propósito dele como mandante deste jogo ter a opção de escolher o local em que ele deva jogar, isso é um direito que ninguém pode tirar. E o americano escolheu o estádio Cláudio Moacir. Se isso vai criar uma certa dificuldade para o público ou não, é uma outra história. Mas o direito de escolha não podemos tirar do americano na medida em que ele, na verdade, pelo próprio critério de regulamento, né, pode indicar essa ou aquela praça de esportes. Bom, o jogo chegou a ser aí divulgado, que o jogo... isso aí seria uma incoerência muito grande, na minha concepção, levar um jogo desse com duas torcidas grandes para Cardoso Moreira, né, Fernando? Não, mas eu não acredito que seja disputado no estádio Antônio Ferreira de Medeiros. O que nós temos conhecimento é o estádio Cláudio Moacir de Azevedo, na região de Macaé. O inconveniente é que lá o estádio está apenas liberado para 1.000 pessoas. Se você tem uma capacidade hoje reduzida para 1.000 pessoas, onde há uma reserva de 20% para a gratuidade, evidentemente que você vai ter 800 torcedores, 400 para cada lado, como manda o figurino. Para a importância do jogo, uma redução muito acentuada de ingresso, né, que não habilita uma grande presença de público, dada a relevância desta partida. Talvez até, eu já comentei isso e repito, seja um jogo mais importante do que uma decisão de campeonato, porque vai ser a partida do acesso, que trará, né, felicidade para um e infelicidade para outro. Ou vai ser o Goytacazes ou vai ser o americano. Então, nesse caso, a partida ela supera uma decisão de competição. Bom, Fernando, me diz uma coisa, você falou-se até mesmo no estádio Eduardo Guini, em Friburgo, que é mais distante, não é verdade? Agora, com relação, por exemplo, à quantidade de ingressos, mesmo lá em Macaé, evidentemente que o mandante sendo americano, o número de ingressos destinado ao americano tem que ser maior, não é isso? Tem que ser maior em termos, porque isso é um acordo que normalmente é feito, correto? Mas eu acredito que dentro do que está sendo feito, até para não causar todo esse impacto que tem sido causado, por conta da própria rivalidade, o americano vai fazer uma divisão justa, perfeito? Porque isso já foi até acordado
como a própria federação, para não criar uma situação de desequilíbrio de público. Até com relação à segurança, é importante você fazer uma divisão que seja justa para evitar qualquer tipo de reação, qualquer tipo de reclamação. Sei. Eu me lembro que no último jogo que o Americano e o Goytacás fizeram em Macaé, até o Goytacás venceu, se não me falha a memória, por 1-0. 1-0. Não foi? Foi muito elogiado o sistema de segurança, o policiamento, que o policiamento ainda segurou uma torcida no estádio por meia hora, mais ou menos, até que a outra torcida pegasse a estrada e viesse embora. Mas o clima, na verdade, que está sendo criado, eu acho uma coisa completamente desnecessária, não é? E eu diria até, Fernando, um pouco irresponsável, porque eu penso que não se pode colocar o passionalismo, uma coisa, acima da razão. Né? Tem gente dizendo, porque... gente, inclusive, que faz parte, dizendo, não tem problema não, que a gente espera e resolve isso aí no meio, vamos resolver na estrada, quer dizer, isso é uma coisa terrível, né? Existem determinadas situações que as pessoas precisam ter equilíbrio. Você está lidando com uma rivalidade centenária. Não é uma coisa Sim. que se tira, né, de um campo de várzea, né, para jogar num campo de futebol oficial. É uma história bem composta e bem aquecida pela tradição dos dois clubes. Então, toda e qualquer colocação, ela tem que ser dada com muito equilíbrio. Porque você não pode pensar só no torcedor, você tem que pensar na família. Em várias situações que reúne todo esse conjunto de disputa, inclusive imprensa. Perfeitamente. Então tem que haver equilíbrio porque as pessoas confundem muitas coisas. E a polícia, ela tem que adotar, né, o critério da disciplina de conduta, mas a população em si, ela também tem que ter, por meio, né, de educação, ela tem que ter um comportamento digno. Não existe essa história de você querer tirar uma diferença de rivalidade na base de socos e pontapés, com agressão até de palavras, que não seja uma agressão física, mas que seja, digamos, uma agressão de palavras, isso também não deixa de atingir. Então todos precisam entender que a disputa ela tem que ser leal dentro do campo e não podemos fazer de um estádio um campo de batalha. Muito bem, vou encerrando o programa aqui com o Fernando, o programa dessa terça-feira, mas amanhã o Fernando vai estar com a gente. Nós vamos deixar, inclusive, gravado um programa com o Fernando, um bloco do programa com o Fernando, sobre o jogo do Americano desta quarta-feira à tarde, um jogo que é o jogo da volta, das possibilidades, como ele vê as possibilidades do Americano se classificar, né, para a disputa de um campeonato a nível nacional, voltar a disputar uma Copa do Brasil ou, quem sabe, o campeonato estadual da Série D. E também aproveitar e falar sobre como ele vê a situação dos clubes do Rio de Janeiro, dos grandes do Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, Fernandinho. Obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau, um abraço.